A gente vai recebendo umas perguntas aqui. Legal. Nós vamos abordar quais temas? Já começou já, nós estamos ao vivo. Oba. Né? Oba. Está ao vivo já? Para toda a Via Láctea, para todo mundo. Mais uma vez a Web TV Meon no ar. Hoje o tema política. Recebemos aqui hoje a Vivi da Rádio, vereadora de Taubaté, do PSC. Também o vereador Wagner Balieiro, do PT de São José dos Campos, vereador aqui de São José. Nossa segunda semana na Web TV Meon, começamos semana passada, uma audiência muito bacana. E hoje, quarta-feira passada, o assunto política também foi com o prefeito de Jacareí, com Isaías Santana, quarta-feira passada. Hoje o assunto política de novo, a gente misturando dois vereadores, um de cada cidade, das duas principais cidades aqui da região. Vários assuntos que pipocaram nessa semana passada na política regional. E a gente vai debater esse assunto aí pelos próximos 30, 40, 50 minutos, até onde for. Vivi, obrigado pela sua vinda aqui até São José. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela participação, tá? Wagner, obrigado também pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos e a todos que nos estão acompanhando aí pelas redes sociais. Legal. Nós estamos ao vivo no Facebook do Portal Meon. Quem quiser compartilhar, fica à vontade. Vivi, Balieiro, compartilha para o pessoal. Isso a gente avisou lá. Maravilha, isso aí. E nós estamos ao vivo também pelo WhatsApp. Ao vivo pelo WhatsApp não, né? Quem quiser conversar com a gente pelo WhatsApp, vai aparecer na tela daqui a pouco aí. Eu não sei o nome de cabeça, mas a Gabi vai colocar ali. Quem está com a gente também é o João, barbudo ali no cantinho, do lado da Vivi, apareceu quietinho. João. Tudo bem? Quem quiser mandar as perguntas pelo WhatsApp, o telefone é o 98218-4888. Então fiquem à vontade, a gente vai receber aqui e passa para os vereadores. Maravilha. A gente tem 4 assuntos para a gente falar hoje, né? Posso começar com as damas? Sempre. Um assunto que a Vivi tratou na semana passada, se eu não me engano, na Câmara de Taubaté, sobre a questão do armamento. Deu bastante polêmica, né, Vivi? Não é Viviane, né? A gente chama de Vivi. Pode ser Vivi, né? Viviane é quando tá bravo comigo. Então, Viviane, sobre a questão do armamento. Você fez na tua fala na tribuna, defendendo a questão do armamento. Queria entender o porquê desse teu posicionamento, o que você defende sobre esse assunto, e deixando aberto também, claro, o Wagner vai participar, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, também pelo WhatsApp, fique à vontade para opinar. Queria entender o que te levou a ter esse posicionamento, o que te motivou a falar sobre esse assunto e explicar o que você acha desse tema sobre o armamento. Na verdade, quando a gente fala em armamento, é mais caracterizado o direito de poder se defender, né? Eu não sou a favor de liberar as armas de fogo, eu sou a favor das famílias terem o direito de se defender. Como eu coloquei em tribuna, eu coloco para vocês aqui. Hoje nós somos aqui em 6 pessoas dentro somente dessa sala, sem contar os outros funcionários dentro dessa empresa. Entra um marginal armado, ele vai levar embora o meu celular, o do vereador Wagner, de vocês vai levar os equipamentos que o Meon suou para comprar e colocar sua televisão ativo, né, na atividade, e vai embora com as nossas coisas. Isso se alguém não resolver revidar. Se alguém resolver revidar, ou não até às vezes, ele vai matar alguém ou todos nós. Se entram 2 bandidos armados, nós estamos aqui em 13 pessoas, e ele entrar para matar, vai matar 2. Porque se eu tiver com uma arma de fogo na mão, eu vou matar ele. Vai morrer menos gente do que morreria todo mundo. Então é mais ou menos essa visão que eu tenho. Nós temos o direito de nos defender, tá? Mas isso é uma opção de cada um. Nós vemos aí algumas pessoas Isso não iria de alguma forma incitar um pouco mais a violência? Não, porque quando a gente fala numa autorização de porte de arma, o cara tem que passar por um exame psicológico, psicotécnico, só o treinamento que ele vai fazer para tirar o porte de arma tem um valor de R$7.000. Já começa por aí. Não é qualquer pessoa que pode vir e tirar sua arma de fogo.
Eu cito para você que eu tenho um filho dentro da Academia Militar Agulhas Negras, em Resende, sai um oficial do Exército. Tem uma irmã que acabou de passar na prova da Polícia Militar e ela teve que passar por um exame psicotécnico tão radical, onde a maioria das pessoas, quando passam nesse concurso, elas são reprovadas no teste de psicológico e psicotécnico. Por quê? Porque é muito rígido a exigência para você ter um acesso a uma arma de fogo. Muita gente, quando a gente fala sobre esse assunto, pensa que para ter a porte de arma é igual ir comprar um cafezinho na padaria. Qualquer vai lá vai ter uma arma disponível. Não é bem assim, sendo contra ou a favor, mas a regra não é bem essa. A cada 100, um consegue. Essa é a nossa porcentagem. Você tem que mostrar muito equilíbrio, muita idoneidade. Se você for pego, drogado, bêbado, dirigindo, não tiver porte de arma, você já vai perder. Hoje nós temos, gente, bandidos que compram a sua arma na barganha. E a gente, para conseguir tirar o nosso porte de arma, olha a dificuldade e os quesitos exigidos que nos exige. Então, quando a gente está falando em arma de fogo, em direito de defender o cidadão, eu falo sobre isso. Nós temos uma mulher nos Estados Unidos, dentro da sua casa, com o seu bebê, foi abordada por 2 bandidos dentro do seu quintal, ligou para a polícia, foi orientada pela polícia a tentar disparar o alarme ou qualquer outra opção antes de atirar, perguntou para a policial se ela poderia atirar contra ele se ele viesse de frente a ela e o bebê. A policial não orientou a atirar, mas começou a dar todo o segmento que ela deveria fazer, até ser recebida pelo bandido na sua sala, apontando a arma para ela. Ela pegou sua arma de fogo, atirou contra os 2 e protegeu a vida dela e do seu bebê. Apesar de ser um assunto que legalmente, não legalmente de joinha, mas legalmente na questão de direito, ser um assunto nacional, que não cabe ao vereador legislar sobre isso. Exatamente. Mas a gente trouxe esse tema porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que o vereador, que acaba sendo político mais próximo da comunidade, o que ele pensa sobre determinados assuntos. E Baleiro, eu queria saber a tua opinião sobre esse assunto, você concorda com a opinião da Vivi, discorda e o porquê? Primeiramente, cumprimentar a Vivi pela oportunidade do debate, que eu acho que o importante, o que a gente não tem hoje na política, muitas vezes, até porque está se criando um clima de rejeição à política, é a falta de conversar e falar dos assuntos. E assuntos tão sérios e delicados como a questão da segurança pública, são assuntos que a gente tem que trabalhar com muita informação, muitos dados, entender um pouco o que leva a ter um sistema de violência que inclusive cresce cada vez mais no nosso país, um pouco dele inclusive atrelado até a situação de crise econômica ou de falta de investimento na área de segurança. Eu acredito que a gente não pode trabalhar a questão de resolver o problema da violência ou de ter como defesa começar uma política, obviamente que tem toda a questão do treinamento que a Vivi colocou, ou a autorização, mas liberando para o uso de mais armas. O que eu acredito é que a gente tem que fazer o debate trabalhando a sociedade para cobrar o direito à sua segurança com políticas públicas na área de segurança. Muitas vezes a gente quer transferir para a população o direito dela se defender, aquilo que deveria ser obrigação do Estado na parte, por exemplo, de segurança pública. Nós hoje temos uma situação que é um déficit muito grande aqui na região de policiais militares, por exemplo. Assunto antigo, né? Ele é antigo, mas está tendo uma situação nova agora. Nós temos um déficit, por exemplo, não sei os dados de Taubaté exatamente, mas um déficit em São José dos Campos que está girando ali na casa de 20% a 23% do ideal. Porém, agora, no final desse ano e no começo do ano que vem, vão aposentar os policiais que entraram no concurso de 88, que é o maior concurso que a Polícia Militar fez de contratação. E o que aconteceu? Não tem nenhuma outra contratação para substituir esses policiais. E a tendência é diminuir mais 20% a 30% na região. Então, nós vamos chegar em algumas regiões do Vale do Paraíba a um déficit de quase 50% de policiais militares. A mesma coisa é a questão do perfil de polícia que nós queremos. Nós queremos uma polícia que protege patrimônio ou uma polícia que protege pessoas? Que é uma questão de conceito de segurança que nós temos. Queremos uma segurança para as pessoas em primeiro lugar.
né? E muitas vezes essa dificuldade desse entendimento, você aumenta ainda mais a questão da insegurança. E a gente cobrar uma política pública, sabendo que vai diminuir o número de policiais, é difícil, né? único, né? É que nem a questão da Polícia Civil. A Polícia Civil está tendo um debate em São José dos Campos agora, qual o distrito que vai fechar por falta de funcionário. Aí fica difícil. Se você não garante nem o mínimo para funcionar a segurança pública, começam a aparecer os debates, claro, da população querer se armar. Mas eu acho que o caminho é a gente organizar a sociedade, participar dos debates que nós temos nas audiências públicas do Estado, nas audiências que a Assembleia Legislativa, inclusive, fez aqui em São José nas últimas semanas, dos conselhos de segurança, fazendo um debate de como que a população pode apoiar a questão da segurança pública, mas cobrando, né, de quem é constitucionalmente obrigado a fazer esse serviço, a cuidar da segurança pública no nosso município, no nosso estado. E os dados nossos da região são muito alarmantes, né, com relação à segurança. A gente vê que considerando todo mês o número de homicídios. O problema é que o Vale do Paraíba está sendo o primeiro, assim, né? Ele está no topo do ranking do estado. Um mês que né? ele vem para segundo, um mês vem para primeiro. Assim, a população tem uma insegurança muito grande, né? O vereador Wagner foi muito inteligente na colocação dele a respeito da obrigação que teria que ser do governo com os nossos militantes nos dando a proteção, coisa que não está acontecendo. Primeiro, pelo déficit que ele acabou de colocar. Essa notícia da gente estar perdendo aí mais 50% é assustadora. Isso aí me reforça cada vez mais a ideia de que nós devemos, sim, lutar pela nossa defesa. É obrigação do governo também cuidar da educação. Mesmo assim, a gente tem a opção de colocar os nossos filhos em escolas particulares. É obrigação do governo cuidar da saúde. E a gente tem a opção de colocar um convênio médico, pagar por um convênio. Por que seria obrigação só do governo ter que defender a minha vida? Por que eu não tenho também esse direito? Como direito? Nós temos aí algumas pessoas que lutam e brigam para que seja liberado a maconha no nosso país. Isso não faz com que eu vá fazer uso. Porte de arma é a mesma coisa. Isso aí é para quem quer, para quem tem condições comprovadas, treinamentos, mas, porém, uma opção da gente defender a nossa própria vida. Então, que fique bem claro, né, a população, diante de toda essa polêmica que nós tivemos alguns jornais colocando que eu sou a favor que a cidade vire um pleno tiroteio. Jamais. O único ideal que eu tenho é que possamos ter também direito, como temos direito de uma escola particular, como temos direito de um plano de saúde, que temos direito de defender a nossa vida. Visto que hoje, inclusive, os nossos policiais estão debilitados, eles não podem mais atirar contra o bandido. Se o bandido virar de costas e sair correndo, ele não pode mais atirar. Os bandidos já sabem disso. Nós temos vários vídeos com várias ações que mostram que numa ação policial de busca, o bandido corre de costa. Nós tivemos um caso recentemente. O bandido foi preso, foi algemado erradamente. Quando ele desceu, ele pegou uma chave que eles já andam com a chave da algema, abriu. Quando o policial abriu o carro, ele deu uma pesada no peito do policial, o policial virou e ele estava correndo de costas. O policial deu 2 tiros, pegou um na nuca e na cabeça, e o policial vai ser exonerado, responder processo, se não for preso. Como é que a gente vai conseguir confiar na segurança pública do nosso país se nem os nossos policiais hoje podem atirar contra bandido? Fica essa pergunta. João, tem alguma coisa no WhatsApp? Sim, o Ian... Só joga o microfone aí, senão não vai. Perdão, pode levar. Ótimo, a gente divide esse microfone aqui. O Ian de Taubaté está perguntando aqui se a pergunta para a Vivi, se essa questão do armamento, também o Wagner também pode responder, né? O medo dele é que qualquer briga trivial se transforme num tiroteio. Então, se você tem 2 pessoas com porte de arma, uma vai bater na outra no trânsito, por exemplo, pelo que ele está falando aqui no WhatsApp. E o medo é que vidas se percam, né, da forma que a gente já tem visto aí nas ruas, né, que pioraria a situação. Ele queria saber a sua opinião sobre isso. Eu estendo a pergunta também para o Wagner, né, de aproveitar a presença dele aqui. Dependendo do grau que você tiver aí com cabeça quente, dependendo da discussão, os caras pegam o carro e já vai para cima do outro com o próprio veículo. Né? Então, a maneira das pessoas se matarem hoje, nós tivemos um caso na cidade de Taubaté, de um comerciante que cantou a esposa de um rapaz, que veio tirar satisfação, ele não admitiu, no outro dia de manhã foi à casa do rapaz novamente, e os dois se pegaram com faca. E o esposo da mulher veio a atacar um dos integrantes comerciantes, matando
Ele está preso e o rapaz está morto. Quando as pessoas querem se matar, elas dão um jeito, gente. Hoje as pessoas se matam com droga, se matam com bebida. Hoje as pessoas se matam com martelo, pega faca dentro de casa. É por isso que eu falo. A partir do momento que você queira tirar um porte de arma, isso vai ter que mostrar psicotecnicamente se você tem equilíbrio emocional para poder tirar um porte de arma. Eu fiz o teste junto com a minha irmã. O meu risco é grosso. O meu risco no psicotécnico é agressivo. Talvez, se eu tivesse passado numa prova da polícia, eu seria reprovada no psicotécnico. Eu estou defendendo a arma de fogo, não sei se eu posso tirar. Então, tudo isso exige muita cautela, muita delicadeza e uma avaliação muito rigorosa para que a gente consiga um porte de arma no nosso país. Essa é a ideia. Estendendo a pergunta ao Wagner, eu queria até colocar, se o Fernando me permite, colocar um tópico aí nessa discussão, né, que é a questão das nossas fronteiras, né, que é por onde que essa arma entra. Então, como a senhora mesmo falou, né, é muito difícil de comprar uma arma hoje, mas a gente sabe que todo mundo tem. Da mesma forma, as drogas ilícitas também. Então, queria estender, né, a pergunta aqui a respeito das nossas fronteiras, né, por onde essa arma entra. Então, seria o caso também da gente ter uma proteção maior contra o tráfico de armas, né, para a gente não ter tantas... Porque o que eu acredito é que o comércio é ilegal, né? Então esse comércio ilegal continuaria acontecendo, né? Ele continua acontecendo e não necessariamente pelas fronteiras. Recentemente nós tivemos a prisão daquele que trazia armas pelo aeroporto. Foi o maior traficante de armas trazendo pelo aeroporto armas dentro de bobinas, trouxe centenas, milhares de armas. Um comerciante já conhecido que fazia isso daí, trazendo dos Estados Unidos armamentos de fogo, e ninguém pegava, passou milhares de armas pelo aeroporto, né? Então, a questão da violência, né, hoje nos Estados Unidos existe um debate muito sério, muitas vezes até para tirar o armamento da população, porque a questão do uso de armas tal, não refletiu necessariamente em diminuição de violência. Pode dar uma sensação de proteção, mas existe toda essa situação de como que é o uso, a questão da banalização da violência. Porque aquela história, violência, problema de falta de segurança, e você se armando para tentar resolver o problema de falta de segurança, você está, na verdade, criando momentos de conflito, você está potencializando momentos de conflito. Então, uma questão também, que assim, às vezes vamos pensar numa família com um pai, uma mãe e dois filhos. O pai, ele tem condições passou no exame, mas a esposa não tem, os dois filhos não, e a arma fica lá no lugar, a criança sobe em 3 caixas, pega a arma e pode acontecer uma tragédia. Isso a gente vê direto nos Estados Unidos, né? A gente sempre tem notícias com assuntos parecidos. Esse não pode ser também um risco de ter uma pessoa na família, as outras não? Já é falta de coerência do pai, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é falta de coerência do pai. Eu, como mãe... hoje, se eu tivesse uma arma de fogo dentro de casa e uma criança, com certeza eu colocaria em locais que ele jamais teria acesso. Um cofre com senha, é coerência, né? O pai que dá mole com isso, pode dar mole com uma faca em cima da pia também e fazer com que a criança vá e aconteça um acidente também com a criança. É simples assim, entendeu? E olha só, ele falou uma situação dos Estados Unidos, viu, vereador? Até concordo com o senhor mesmo. Se acontecer de tirarem o armamento dos Estados Unidos, vai mexer com alguma coisa da criminalidade? Vai diminuir ou aumentar? Não vai mudar nada, sabe por quê? Porque as leis nesses países onde nós temos a liberação das armas, elas são rígidas. Se tivermos o porte de arma no nosso país, vai diminuir a criminalidade, Vivi? Não. O que vai diminuir a criminalidade no nosso país é a lei ser mais rígida. Esse é o maior problema da criminalidade no nosso país. Tem uma pessoa comentando aqui, Vivi, no nosso Facebook, Tiago Matos. Ele não fala que cidade que ele é, Tiago, se você quiser mandar aí pra gente, que ele coloca assim: segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, eu não sei se é o 5º mesmo, ele está colocando. Ele é advogado, eu sei que é ele. Sabe quem que é? É inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Portanto, temos direito ao porte de arma, ele é favorável à questão do porte de arma. Legal, obrigada, Tiago, pela participação. Temos outras questões aqui, né? Só para registrar a participação do pessoal. Um pouquinho mais para cá. O Herman Ribeiro, falando aqui que a vereadora Vivi conta com o nosso apoio na questão da revogação do Estatuto, ele ainda diz o Estatuto Famigerado de Desarmamento. Além disso, queremos apoio do Estado de São Paulo e do Brasil aos nossos PMs, né? E, bom,
Thiago Matos, Thiago, foi o que a gente já citou. E há uma outra pergunta aqui para a vereadora, da Grace Gonçalves, não passou a cidade dela, mas perguntando, vamos lá. Que é a fala central de vaga, né? Isso. A gente vai tocar nesse assunto mais para frente. A gente pode tocar um pouco mais para frente, só para a gente terminar o nosso assunto aqui Tem do desarmamento. O Marcelo Santos, ele faz um comentário aqui também. Naquela onda que você falou no começo, o pessoal começa a pegar raiva de político, né? Isso é fácil falar porque vocês políticos não sofrem na pele que a gente sofre. Andam todos com segurança. Não é tão bem assim, né? Tem um assessor fortão ali, ó. Mas não tem um faixa preta de jiu-jitsu aqui, mas não, mas obrigado, não defende. Marcelo, pelo teu comentário. Acho que esse assunto a gente tratou bastante, a gente tem outros temas para falar, vamos tocando para frente. Hoje, dia 6 de setembro, São José completa hoje 60 dias sem radar. Tem vários radares espalhados pela cidade, sem funcionamento. É comum você andar pelo trânsito aqui em São José e ver o pessoal freando próximo ao radar. Então, nem todo mundo ainda sabe que não está funcionando. Mas que bom que freia, né? Que bom se todo mundo na verdade, eles precisam tirar aqueles equipamentos. Se a empresa já perdeu o contrato e não está funcionando, ela não tem o direito de ficar com aqueles equipamentos ali naquele local. João, antes da gente entrar, o João tem mais detalhes sobre esse assunto. Só para a gente situar aí o nosso internauta, né? São José dos Campos atualmente está sem o serviço de radares, né? Por causa da licitação, havia uma licitação, né? Que foi uma licitação de 10,7 milhões, ela foi suspendida pelo Tribunal de Contas do Estado, né? E agora não temos, né, Wagner, só checar aqui, isso, a gente não tem uma previsão, né, para que essa licitação volte. Então, quem está fazendo esse monitoramento, né, são as câmeras, né, as câmeras do COI estão ajudando, e tem o carro espião, né, se não me engano ele ainda não entrou, né? Não serve para isso, inclusive. Então, existe uma má informação sobre essa história desse carro espião, guardião, ficam dando o nome aí, mas ele não pode multar. Então, só para esclarecer, né, a situação em São José dos Campos é essa, né, os radares não estão funcionando, né, e ainda estamos aí esperando uma licitação. A licitação de 10,7 milhões ela foi suspensa pelo TCE. E a questão aí para o Wagner, né, que tá vivendo aí o dia a dia da Câmara, eu queria saber o que você acha sobre isso, Wagner, e qual seria uma solução, né, porque nesses 2 meses, né, que se completam hoje, a gente provavelmente aí os motoristas já sabem, né, dessa questão. Isso foi amplamente divulgado pela mídia, né, e gostaria de saber o quanto que isso pode ser prejudicial aí para a segurança do trânsito, né? Olha, primeiro mostra uma grande falta de planejamento da própria prefeitura, da atual administração. Quando começou em janeiro, no relatório de transição, inclusive, falava, olha, em julho vai vencer o contrato de 5 anos dos radares, né? O contrato da empresa que foi renovado ano a ano, durante 5 anos, termina em julho. Se você já tinha um aviso na transição, estava lá os dados falando, e todo mundo sabendo que em julho ia vencer, a licitação deveria ser preparada em fevereiro, março, colocar o edital na rua, se tivesse questionamento daria tempo até para arrumar e fazer a troca da empresa sem ter nenhum dia aí com esse problema, né? Primeira coisa, mesmo se a licitação tivesse dado certo, nós já teríamos uma paralisação do serviço, porque foi em cima da hora, foi feito em julho, final de julho, começo de agosto, já teria um problema, porque já teria um período aí sem radares. Depois, quando entra uma empresa nova, ou se ficasse a mesma empresa, até colocar os equipamentos novos, tem que ter todo um certificado do Inmetro, equipamento por equipamento, então ia demorar já para colocar, então já teria problema. Essa questão do Tribunal de Contas, é importante deixar claro que o Tribunal de Contas, ele suspendeu a licitação porque havia indícios de direcionamento, aglutinação de vários itens de fiscalização de trânsito num único certame, restringindo participações da empresa, incluindo uma grande chance de habilitar somente a atual empresa que estava já operando no município. Então, o risco era muito sério,
né? E por isso houve não foi com uma, mas foram com várias empresas o pedido de impugnação do Tribunal de Contas, que acabou acatando por questões de indícios de direcionamento nessa licitação. Agora, obviamente, que é ruim para a cidade. Toda a política de trânsito está baseada num tripé: fiscalização, educação e engenharia. Fiscalização, educação e engenharia. Esses 3 itens, ele tem que caminhar junto na discussão de política de trânsito. Educação de trânsito, quando você tem que fazer uma campanha constante, trabalhar vários itens de segurança viária, a questão da engenharia, né, um corpo técnico que ajuda a fazer toda a organização do trânsito da cidade, e fiscalização. Né? Importante, e também aproveitar a oportunidade, porque eu vejo muitos boatos sobre essa questão do tal guardião lá, do carro cheio de câmera lá. Aquele carro é um carro que pertence à empresa do estacionamento rotativo. Como é que funciona hoje o estacionamento rotativo? Você tem os agentes de trânsito que vão passando nas ruas onde tem o estacionamento rotativo. Se a pessoa não tiver o cartão ou não tiver com o carro ali tirado o ticket do parquímetro, alguma coisa assim, ele é multado. O que esse carro vai fazer? Ele vai passar avisando caso tenha um carro sem o estacionamento rotativo, que é o mesmo papel que as funcionárias da empresa do estacionamento rotativo fazem. Elas vão digitando a placa. A hora que digita a placa, opa, não tem, ela passa o número para o agente de trânsito e o agente de trânsito vai lá verificar. Tanto o agente de trânsito ou o funcionário da empresa. Mas aquele é um carro de uma empresa que presta serviço de estacionamento rotativo, não pode multar, ele pode avisar que está tendo carro sem o cartão ou sem o pagamento do estacionamento rotativo, para o agente de trânsito ir no local. E somente para isso. A questão das câmeras do COI, elas já são normatizadas há algum tempo, e algumas apenas, não são todas, para fazer alguns tipos de autuação. Isso está vindo desde o ano retrasado. E também a Polícia Militar, ela até pode fazer, dentro de um convênio com o município, para fazer fiscalização. As câmeras do COI é mais aqueles casos que você consegue ter prova visual. Estacionamento irregular, pessoa sem cinto, celular, ela não faz medidas. Dentro desse assunto de radar, em Taubaté também tem uma polêmica grande sobre isso também, né? Teve a CPI do radar. Há pouco tempo, até o José de Anchieta Campos está aqui no Facebook perguntando: a CPI do radar em Taubaté vai reiniciar? Vivi? Com certeza, nada fica arquivado. Com esse novo presidente da Câmara, nós tínhamos projetos de 2012 parados. Hoje nós estamos com a casa em dia. Então, todos os projetos que estavam parados, a gente está dando andamento. Quero até parabenizar o presidente da casa aí, o vereador Diego, que está mandando bem nisso. Em Taubaté, no primeiro mandato do Ortiz ainda, o número de acidentes era muito grande. Muito grande. Aí ele implementou os radares e o número de mortes caiu caiu bastante. Nós temos um índice aqui. O pessoal reclama: tem que andar devagar na cidade. Pô, não mata O pessoal, gente, né? fábrica de multa, né, gente? Eu confesso para vocês que eu nunca tomei multa, porque eu respeito a velocidade. Essa palavra, Nós tivemos fábrica de multa, 80% de redução de mortes. Você fala, fábrica de multa. Fábrica de multa. Passa, eu acho que se a pessoa ela toma multa porque ela está agindo fora das normas de trânsito. Eu acho que quem anda corretamente não toma multa. E com isso, com esses radares, a gente diminuiu 80% aí do acidente de trânsito na cidade de Taubaté. Esse índice veio em 22 de maio de 2017. E aqui próximo ao Meon, aqui no Jardim Corinthians, o que a gente vê de acidente, né, João? A gente já noticiou várias vezes aqui no Meon, atropelamento de moto, de criança, de idosa. O trevo aqui do Shopping Colinas, ele né, sempre foi, mas tem se mostrado aí nos últimos meses um trecho muito perigoso, principalmente para os pedestres, né? Teve casos de atropelamentos. É claro que você tem o semáforo, né? Então a gente tem casos de imprudência também dos pedestres, né? Mas é um trecho que a gente que trabalha aqui perto, a gente vê quase uma vez por semana aí, né? A viatura a ambulância do SAMU, né? Então uma situação bem triste mesmo. Bom, eu queria agradecer aí, são dezenas de pessoas que estão enviando perguntas, né? Participando. Muitas dessas perguntas, pessoal, eu acho que são questões assim que não estão entrando no nosso debate. Eu sugiro que passe aqui para os assessores dos vereadores, né? Ou no final do programa a gente pode passar, porque são coisas assim, que estão falando de
Tem gente falando de pavimentação, tem gente falando de fila de espera, né? Então, de saúde. Vários assuntos, então, né? São muitos assuntos, então se a gente começar a falar sobre tudo, acho que a gente não consegue, não consegue caminhar. Mas todo mundo vai ficar com resposta, né? Eu passo para os assessores, ou se for o caso, mais para o fim do programa, a gente separa um tempinho aí para que todo mundo consiga ser ouvido. Um dos temas que eu queria debater também é a questão do IPTU em São José. Esse assunto é polêmico, hein? Então, João, o IPTU em São José deve rolar um aumento em breve. A questão do IPTU, né? Colocar aí para os internautas também, só para atualizar. Bom, a gente teve um projeto tramitando aí na Câmara, né? Dois projetos, um que aumenta a taxa de lixo, né? Fixa a taxa de lixo em R$ 87,00. Então, nós aqui do MEON, a gente calculou, né? Uma matéria que esse aumento de R$ 87,00 ele pode representar para a taxa mais baixa um aumento de até 400%. Então, um muito aumento bastante alto, né? Que era de 12, se eu não me engano, né? A taxa mais baixa de lixo. Outras questões aqui, um aumento também, né? Se essa lei passar, o aumento essas duas leis, né? Perdão, o 9,16% do valor do metro quadrado, né? Medido aí pelo índice do PGV, a planta genérica de valores, e uma mudança nas regras, né? Hoje a gente tem quatro tipos de modelos, né? E eles vão se tornar 4 padrões, né? Perdão, e eles vão se tornar padrão 1, 2, 3 e 4, ao contrário do que a gente já tinha antigamente. Também vai representar um aumento aí, então esses 9,16, por exemplo, sem a inflação, então ele acresce aí o índice da inflação. O vereador Wagner já fez inclusive uma live, né, no Facebook dele, falando um pouco sobre esses dados, né? Queria abrir aí a oportunidade de você esclarecer, né, o que você tem falado aí sobre esse assunto, né, e quais são as questões que devem ser debatidas, né, a respeito desse aumento do IPTU. Esse é um assunto que está muita polêmica na cidade. São 2 projetos. Um que reajusta os itens que compõem o cálculo do IPTU. Então, nós estamos vendo, mesmo num cenário de crise, numa situação que a população tem passado, um aumento que está vindo além da inflação. E não está vindo com um estudo. A questão do IPTU foi feito um reajuste linear. Então, pegou todos os itens lá, colocou um percentual de 9,16% no metro quadrado, mexeu nos padrões, aumentando valores deles, principalmente dos imóveis mais simples, aumentando para valores mais altos e simplificando os padrões, e colocando índices que não tem nenhuma ligação nem com um estudo do mercado imobiliário, nem com um estudo técnico, nada. Até porque esse estudo sequer apareceu na Câmara Municipal. Um projeto é esse aumento, além da inflação, com vários índices que estão aumentando aí o IPTU. O outro projeto tem a questão da taxa de lixo, essa unificação dos valores, tanto para casa e apartamento, e unificação dos valores para comércio. E olha que situação. Quando unifica a taxa, porque hoje a lei da taxa de lixo é o seguinte: quem tem imóvel mais simples e tem menos serviço de coleta de lixo, o caminhão de lixo passa dia sim, dia não, ele paga menos. Quem tem imóvel mais de padrão superior, de construção melhor, e que tem serviço de lixo todo dia, paga mais. Então, quem tem menos, paga menos. Quem tem mais, paga mais. Ele está igualando tudo num único valor. O que significa isso? Que aquele que é menorzinho vai pagar mais. E aquele que tem mais serviço e paga mais, vai pagar menos. Então, o pobre está pagando mais e o rico está pagando menos. No comercial, é mais escandaloso. Por exemplo, você tem hoje um bazar, uma papelaria, uma quitanda, que paga taxa de lixo comercial na faixa de 50 a 100 reais. Vai todo mundo aumentar para 324. Enquanto que o shopping, Vale Sul, Colinas, tal, que pagam hoje 2, 3 mil reais, vai abaixar para 324 reais. Você vai pegar uma quitanda que paga 100 reais, o Banco do Brasil, que paga 3 mil, vai baixar para 300. Vai igualar todo mundo. Quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. E junto com essa questão da taxa de lixo, vem algumas mudanças também, Pedro, que estão aparecendo agora. Uma delas, parcelamento do IPTU. Hoje a lei garante até 10 vezes o parcelamento. A lei está tirando essa possibilidade de ser em 10 vezes e colocando que cada ano o Executivo vai definir em quantas parcelas ele quiser.
para parcelamento. Pode ser 8, 7, 6. Ele que vai definir, independente de estar na lei, o número de parcela. Está tirando a isenção de todo o aposentado até 2 salários mínimos que tem isenção de IPTU. Agora vai depender do imóvel. Se o imóvel dele for de padrão médio, padrão 2, 3, um pouquinho acima, e ele ganha 2 salários mínimos, ele vai perder a isenção do IPTU, né? O produtor rural vai ter que provar 3 anos anteriores de nota fiscal, TCNPJ, uma série de coisas para estar isento. Então, tem uma série de mudanças sendo feitas sem falar com a população, né, sem fazer o debate com a população, e que tem risco de ser votado já na próxima quinta. Só não foi votado, não correu o risco de votar amanhã, porque é feriado, mas está com a história de estar sendo votado amanhã. Vou aproveitar, né, abrir espaço aqui para os nossos espectadores, aí, os nossos internautas, né, do Facebook. Bom, a Fernanda, aqui de São José dos Campos, ela acabou de enviar uma pergunta para o senhor. Sim. Aqui, ó, a respeito do IPTU e taxa de lixo. Como seria o reajuste mais justo para a população e o que o partido dele, né, o seu partido, o PT, propõe? Ela pede até para a gente falar um pouquinho mais alto. Espero que o som esteja melhor. Vamos aí. lá. O Fernando falou que os entrevistadores estão falando muito baixo. Então, grita aí, vamos falar um pouquinho mais alto aí para todo mundo entender a pergunta. E emendando, né, ela mandou uma outra pergunta aqui. Por que não calculam o IPTU de acordo com o valor venal? Não sei se é dessa administração ou da administração passada que ela está falando. Mas, bom, vamos lá, aí, eu acho que a pergunta é bem-vinda mesmo. Perdão, depois até repassar essa pergunta para a Vivi, né, que acredito que também tem alguma... Em Taubaté está com anistia, dá para a gente falar disso. Alguma questão em Taubaté também, para a gente colocar no debate aqui também. Vamos lá. Queria agradecer a oportunidade aí, a Fernanda, pela pergunta, dizer que a gente apresentou algumas emendas no projeto para tentar corrigir essas distorções todas. Então, nós vamos ter um debate na Câmara com algumas propostas com relação a isso. Garantido o número de parcela, continuando com as isenções para aposentados e uma série de outros itens. O importante, nesse momento, é a gente ter a continuidade do modelo, com um reajuste somente da inflação, que o momento hoje não está permitindo para a população mais aumento acima da inflação. O mínimo a inflação. Uma sugestão que a gente tem dado, e eu falei inclusive para o secretário, que ele pode trabalhar a questão de fazer uma revisão do próprio cadastro da prefeitura. Tem muitos imóveis que estão cadastrados com uma característica de construção, mas na verdade são outras. Então ele pode estar até pagando menos do que realmente deveria, como pode ter imóvel que está pagando mais. Se fazer a revisão do cadastro, com certeza a gente vai descobrir muitas distorções sem precisar ficar onerando a população. Isso aí foi uma sugestão que, inclusive, eu dei lá para a Prefeitura. E também dizer que essa revisão da planta genérica, como não houve um estudo técnico para fazer a revisão, não poderia ter dado mais que inflação. O que ele está fazendo é dar um aumento e ainda vai aplicar a inflação que depois disso. E ela é uma legislação que pede revisão de 4 em 4 anos. Isso foi criado em 2007, ainda no governo do Eduardo Cury, foi feito no governo passado, está sendo feito no governo agora. Mas ela não necessariamente, e não deveria, implicar em aumento real, ainda mais num cenário como esse. Mas existem maneiras. Principalmente, eu acho que essa revisão da base cadastral que nós temos no município, se a gente trabalhar isso, não precisaria ter mexido na legislação que nem ele está fazendo, que é uma legislação que está fazendo um Robin Hood ao contrário, tirando de quem mais precisa e dando desconto de quem mais tem. Em Taubaté, a questão em Taubaté... Em Taubaté está com anistia, né, do IPTU? Nós iniciamos a anistia no início do mês de agosto, tá? E está bem interessante. Para quem vai pagar a anistia à vista, ele pode pagar com 100% de desconto em até 12 meses. Tá? Então, a época do pessoal colocar a vida em ordem é agora. Partindo de 12 a 24 meses, nós damos 90% de desconto. De 24 a 36, 70% de desconto. Então, a oportunidade agora das pessoas que estão nos acompanhando de poder pagar o seu IPTU e colocar em dia sem juros nenhum, porque pagando em 12 vezes é praticamente parcelado com 100% de desconto. É agora, e isso está funcionando muito bem. As pessoas estão muito satisfeitas com essa colocação do prefeito. E tem previsão de aumento de IPTU em Taubaté? Não, nós já tivemos o reajuste, já foi feito. Bacana. Outro tema aqui, tem alguma coisa mais, João, sobre esse assunto aí? Bom, queria falar aqui com a Grace. A Grace está perguntando aqui para a gente, a Grace Gonçalves, né, de Taubaté.
Grace, ela está falando, né, sobre a fila da central de vagas, que teve um descolamento de retina, né, há mais de um ano e está há muito tempo na fila, né? Perguntou até se vai ter que perder a visão do olho, né, para conseguir ser atendida. É claro que é um caso, né, bem sensível aqui, o Grace. Como a gente falou, a gente está tentando não sair muito dos debates, dos 3 assuntos que a gente trouxe, para a gente não se perder. Vamos fazer o seguinte, quando a gente terminar, eu faço essa pergunta para a Vivi. Até que ela tá brava comigo aí, viu? Mas só para a gente colocar um detalhe rapidamente, a central de vagas ela é do CROSS. O CROSS é do Estado. O CROSS disponibiliza a vaga pelo Estado. Nós, vereadores, somos do município, então a gente não tem acesso à disponibilidade das vagas pelo CROSS, que é um sistema comandado pelo governo do Estado. Esse debate da questão do CROSS é um debate que está acontecendo em São José também. Por exemplo, tem a questão do hospital regional. Qual que é o movimento que a gente está fazendo? Está se criando um hospital regional onde a cidade está dando isenção de impostos, deu terreno, está construindo um hospital que vai atender Vale do Paraíba e região do Alto Tietê. Lá tem o Luzia de Primeiro. Mas colocou o Alto Tietê para ser atendido aqui também. Aí toda a regulação de vagas vai ser pelo CROSS. O município, seja São José, Taubaté, não tem gestão nenhuma nas vagas desse hospital regional. Mesmo com a cidade tendo ajudado, não vai ter gestão. Isso de colocar o hospital regional aqui de São José, atendendo o Alto Tietê, ele deveria pactuar uma parceria com os hospitais da região do Vale, né, e fazer, junto com cada uma das prefeituras, uma reserva de vagas conforme a necessidade e tamanho do município. Isso já está acontecendo na Câmara de Taubaté, tá? Nós, esse debate está rolando lá também. Está rolando lá, a gente quer regionalizar o CROSS no Vale do Paraíba. Aqui nós fizemos um debate sobre isso. No dia que veio a Assembleia Legislativa e veio o governo do Estado, falamos sobre esse problema, porque em nenhum momento, na época que iniciou a construção, falava-se que o Alto Tietê ia ser atendido aqui. No Alto Tietê você tem um regional em Mogi das Cruzes, em Ferraz e em Itaquá, uma região de 10 cidades. Aqui você tem, só no Vale são, na região metropolitana. São 39. Mas São José dos Campos ainda sai na frente, vereador, porque vocês ainda têm um hospital de vocês aqui. Taubaté não tem um hospital que público. Que é bancado. Taubaté, na verdade, tinha, né? 100% tínhamos. E vamos rebuscar, se Deus quiser. Como que vai ser esse processo de Então, na verdade, o prefeito Ortiz, numa entrega de um OBS no Jardim Murisco, ele colocou como intenção de resgatar o hospital universitário novamente. Inclusive solicitando... Municipalizar o hospital. Exatamente, municipalizar. E ele solicitou uma verba impositiva dos vereadores de 500 mil cada vereador. E a maioria já está de acordo com isso. Porém, existe também o plano B de ser construído um hospital para a cidade. Mas o governo diz que para dar andamento nisso conseguir bancar. Mas se vai conseguir bancar o universitário, tem que conseguir bancar também onde nós construímos. A gente falou de PTU, falou agora de saúde, o pessoal está falando de arma aqui. O pessoal do armamento. Está aqui o Alberto Barreto da Costa, ele põe a hashtag respeito ao referendo. Respeito à vontade do povo, todo o poder emana do povo pelo voto, plebiscito e referendo. PL 3722 já. Pessoal, esse assunto mexe com a opinião do povo, né? Vamos só voltar ao assunto, aproveitar que... legal, vamos lá, senão a Fernanda não vai ouvir aqui, o pessoal já reclamou aqui sobre o nosso... a gente está falando muito baixinho. Bom, o Murilo Magalhães mandou uma mensagem bem extensa aqui. O Murilo é conhecido nosso, né? Já veio até o MEON, ele é um ativista LGBT, né? Uma pessoa que tem um trabalho importante aí com as minorias, né? Tá sempre alertando a gente aí alguns casos, né? Já veio aqui, traz pessoas que foram vítimas de agressão ou qualquer tipo de homofobia, né? Ele afirma aqui que o país está vivendo sobre o armamento, tá? Ele está falando, vamos voltar um pouquinho porque acabamos de falar que a opinião do povo, aí o poder emana do povo, então o povo quer falar sobre armamento aqui que está pegando fogo. O que ele está falando aqui é que o Brasil vive números de guerra, né? Ele citou os números do Rio de Janeiro, tanto do lado dos policiais quanto do lado da população, né? E de pessoas ligadas ao tráfico de droga e tal. Aqui é bem extensa. Ele falou que já existe uma legalização, né, do porte de armas, só que ela é social. E a mesma coisa com relação às drogas, né? Então, em suma, quem é rico consome, quem não é rico é preso. Aqui, ó, ele diz que pessoas com armas em casa correm mais risco de serem assaltados pelo tráfico, pois o traficante talvez queira essas armas, né?
bom, os políticos seguem roubando nosso dinheiro, por conta desse roubo enorme, nossos familiares estão morrendo em hospitais, o número de mortes contra LGBT e outras minorias e ódio e preconceito tem aumentado, e a solução, aí vem a pergunta dele, é mais política, arma e guerra, a solução é arma e guerra ou mais política pública? Essa é a pergunta dele, né? E ele, só para complementar aqui, será que ele não está querendo, estamos somente querendo nos defender dos pequenos, entre aspas, os pequenos bandidos, né? Falando que os grandes estão nas prefeituras, nas câmaras e no meio político, né? Quanto a questões de corrupção e tal. E, bom, aqui ele faz uma pergunta para você, né, diretamente, pergunta se você defende atirar contra os políticos ladrões também. E ladrão que roubou sua televisão merece morrer e a sua arma, mas o político que recebeu caixa 2 com dinheiro não merece. Bom, o Murilo... Escreveu um pouquinho, Murilo. O Murilo escreveu bastante. O Murilo é um cara que a gente conhece já, né? Tá certo. Ele tem uma visão legal, sempre participativa, legal, né? Murilo. Então, assim, espero que eu tenha conseguido sintetizar mais ou menos o que você falou. Vamos passar a palavra para a Vivi aqui. Só quem mandou mensagem também, o Reinaldo Aquino, mas nessa área, ele fala: se o bandido tiver dúvida se você está armado, vai pensar 10 vezes antes de atacar. Quando a prenda está armada, o predador morre de fome, né? Eu tenho essa visão. Eu acho que o Murilo foi muito inteligente e bem democrático na mensagem dele. Eu achei muito interessante. Murilo, sou totalmente a favor, sim. Se tiver armamento e pudesse atirar contra os ladrões, contra os políticos corruptos, eu seria a primeira a favor, tá? Mas isso não acontece no nosso país. Nós tivemos aí na China uma corrupta, e em todo esse tempo de trâmite, com toda essa corrupção acontecendo no nosso país, ela já foi descoberta, julgada e está presa. E tudo isso ainda, essa ladainha acontecendo no nosso país. Eu sou a favor, sim. Nós temos que... As pessoas colocam muito para a gente, Murilo, a respeito da gente se preocupar, quando você fala em política pública, da gente se preocupar com a educação. Será que nós não devemos nos preocupar mais com a educação do que a liberação das armas de fogo? Com toda a certeza do mundo. Eu, com 6 meses de mandato, estou indo para a segunda conquista de creche na cidade de Taubaté. Entregamos uma no bairro do Barranco, agora no Bartã. Estamos indo assinar o convênio. Mas a gente vai ter que começar pelos nossos pequenos, a conscientização, para que lá na frente a gente colha o fruto dessa semeadura. Então eu falo para você que hoje, a nossa atual situação, enquanto a gente está querendo discutir, enquanto a gente está querendo debater sobre segurança pública, pessoas honestas e idôneas estão morrendo, estão sendo assassinadas. Nós tivemos 369 policiais mortos de um tempo para cá. Então nós precisamos correr contra o tempo. Hoje, a minha maior preocupação é defender a minha vida, é proteger a vida da minha família, do meu filho e a sua. É o que a gente coloca. Acho legal aí, sou totalmente amiga, né, do pessoal do GLS, trabalho como bandeirinha de futebol. O pessoal também achou que eu era do meio, mas eu não sou, mas não tenho nada contra. A maioria dos meus amigos são gays e eu respeito. É outra luta que a gente tem que buscar para que tenha o respeito com essas pessoas. Nós precisamos, um cabeleireiro disse, eu ando com fone de ouvido porque eu não aguento mais piada na rua. Isso é uma coisa que também tem que acabar. Assim como a criminalidade contra a gente. Tivemos aí um caso de uma moça sentada no ponto do ônibus, onde o rapaz veio com seu órgão genital e se masturbou contra ela. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Se tivesse ali mais pessoas e soubesse que essa pessoa poderia ter um porte de arma e estar armada, você acha que ele colocaria o órgão genital dele para fora? Se ele coloca para mim, eu tô armado, eu dou um tiro no órgão genital dele. O telefone aqui, pode falar. Entendeu, gente? Eu dou um tiro no órgão genital de um cara vagabundo e safado como esse. E ainda tivemos aí, ele foi preso e foi solto. Direitos humanos. Agora ele está preso de novo. E aí, como é que a justiça vai fazer? Porque não se encaixa dentro da Constituição colocado e exigido pelo Judiciário. Como é que a gente vai fazer? Essa bola para o Wagner aqui. Vamos lá, eu tenho algumas observações. Primeiro, assim, eu cumprimentar o Murilo também. Eu acho que a discussão ela passa por questão de políticas públicas, de conscientização dos seus direitos, de ter as informações, de ter acessos a bens e serviços por parte do poder público a todos, né? Que hoje, infelizmente, a gente sabe que quem é da camada mais pobre são os que mais sofrem, e toda vez que for ter alguma política de segurança, quem só sofre com isso é sempre a camada mais pobre, né? O pobre está sendo vítima de tudo isso e é quem está perdendo sempre com essa história. Eu não acredito que a gente resolva
problema de violência, com mais violência ou com armamento. Não funciona assim. Se nós temos uma legislação, essa legislação ela precisa ser cumprida. Né? Se tem algum item que precisa ser modificado para o bem da população, modifique. Mas hoje o nosso problema não é a falta de legislação. Muitas vezes ela não está sendo cumprida ou ela não está sendo implementada por aqueles que deveriam fazer. Vai cair o que eu falei. Mas da rigorosidade nas leis. A lei, por exemplo, daquela questão do ônibus, a legislação já existia. A legislação já existia. Exatamente. Pelo tempo todo que ele já foi pego, das outras vezes, pode ter tido alguma falha no andamento da coisa. Agora imagina. 16 vezes. Aí que está. Aí que está. Agora não está. Agora não está solto diante da repercussão que deu. Agora, por causa da mídia, não por conta da Constituição. Mas a legislação já poderia deixar ele preso. Porque se ele está preso hoje, é por causa da legislação, que poderia ter preso ele lá na primeira vez, na segunda ou na terceira vez, e encaminhado para o lugar certo. Por exemplo, se de fato for um problema de sanidade mental, sei lá o que ele tem lá, já poderia ter, se funcionasse as políticas públicas dali, ser encaminhado. Agora, não é mudar a legislação e não é, mano, imagina andar, o certo seria, é lógico que a raiva de todo mundo que ficar vendo uma situação dessa, vontade de pegar, dar um tiro. Mas imagina uma pessoa dar um tiro dentro de um ônibus lotado. Foi no ponto de ônibus. No ponto de ônibus ou dentro de um ônibus, andar com arma. E dar tiro. Na verdade, a gente não daria o tiro, mas ia inibir dele fazer isso. Se tivesse um porte de arma, você poderia inibir o cara. Não necessariamente, a gente tem vários exemplos que mesmo armado não quer dizer nada. Na verdade, a gente trocar violência por violência não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Nós precisamos, sim, claro, resolver, inibir essa situação, não deixar isso acontecer, que isso é um absurdo isso que aconteceu. Mas passa por um processo, aí concordando com o Murilo, seja da implementação de políticas públicas, seja de fato o judiciário funcionando, a polícia funcionando, tendo claramente a participação da sociedade nesse debate, tanto de políticas públicas e da questão de segurança. E a rigidez na lei, gente. O problema, o vereador falou tudo, o problema não está na troca de violência mesmo. Se a lei for mais rígida, vai acabar tudo isso, vai diminuir a criminalidade. Agora, vereador tem filho? Não. Não, então o vereador está dentro de casa com sua esposa, com seus 2 filhos, se ele tivesse, entra um bandido na casa dele. E aí? Ele vai querer estuprar a esposa da pessoa na frente dele, porque a gente sabe de casos assim, querer agredir os filhos. E aí, será que agora a gente não vai colocar essa frase? A gente não pode tratar violência com violência? Aí você vai ter que escolher. Sim. Vai ser a sua vida contra a dele. Quem vale mais para você? Seus filhos, sua esposa, sua vida ou a dele? Aí a gente não pode tratar violência com violência? Como? O assunto é polêmico, né? O pessoal está no WhatsApp. O assunto é bem polêmico aqui, né? A gente tem bastante participação aqui, principalmente no Facebook. A gente falou que ia falar 30 minutos, né? Já passou de 50 e já passou de 50. O pessoal está assistindo e vão falando, né? Bom, só para citar aqui, né, as participações no Facebook, né, o Alberto Barros da Costa fala aqui, vereador, não... Poxa, acho que cortou aqui. Bom, ele falou... É que o meu celular aqui me deixou na mão. Deixa eu só... Vamos só ver... Opa, obrigado. Aqui, ó. Aí sim. Vamos lá. O assunto é bem extenso aqui, né? Eu acho que é esse aqui que você estava lendo. Mas olha, enquanto você acha aí, deixa eu só colocar um outro tema que eu queria tratar também. Eu acho que assim, a gente não pode perder de vista a necessidade da gente trabalhar o tema segurança pública. Nós, muitas vezes, por ausência do Estado, e mesmo sabendo, porque a gente está falando de uma situação que vai acontecer ainda, estamos cobrando, estamos lutando, é importante a sociedade saber que nós vamos ter um problema muito sério nos próximos meses aqui com a aposentadoria de policiais, sem reposição. Você acha que o Estado de São Paulo pode chegar no nível do que acontece no Rio de Janeiro, em termos de segurança? Se não fizer nada, pode. Agora, tem que ver, o problema maior é que você ali, a questão de raízes da violência, ela envolve uma série de fatores que vão se somando. Você tem desde questão social, questão de escola, questão da situação familiar, né? Ele é um processo extremamente complexo e que leva, para você trabalhar uma proposta de solução e de uma maneira inteligente, não pode ser ele envolve várias ações de políticas públicas.
em vários setores. Não é simplesmente um item apenas que você colocando lá, vamos resolver o problema, se a gente, vamos dar arma para a turma aí que a gente vai resolver o problema. Não é assim. Para melhorar a segurança não é uma coisa que você faz a curto prazo. Eu penso assim, para a gente ter uma educação, uma segurança a longo prazo... Olha, agora, por exemplo, ontem saiu na Vanguarda uma matéria, Vivi, falando da situação, por exemplo, que uma escola lá chegou ao ponto que a escola está sem professor desde o começo do ano. Mostrou, foi uma matéria de 5 minutos de uma escola estadual, aqui em São José dos Campos, uma quarta série na escola Dício Elias, lá no bairro dos Freitas, onde não tem professor desde o começo do ano. E era uma realidade que a gente viu até acontecendo em outras escolas. Escola estadual acontece de tudo, mas faltar professor é algo que está vindo como novidade esse ano aqui, faltar professor. O que acontece? Faltou o professor, o que estão fazendo? Pega aquela turma, divide em 2 partes, coloca uma parte em cada sala. Aí fica uma sala de 50, 60 alunos. Ou se não, começa a juntar com outras séries, que é o que está acontecendo. E aí sai um enorme de uma notícia, onde uma sala de 4ª série não tem professor. Como ela não tem uma outra turma de 4ª série, o que fazia? Pegava a turma e dividia. Uma parte ia junto com a turma de 3ª série e uma parte ia com a turma de 5ª série. Perdemos os conceitos das escolas. Você acha que aqui no estado de São Paulo, como é que a gente vai para o Rio Grande do Sul, que está sem dinheiro, os professores do Rio Grande do Sul estão 3 meses sem receber o salário, aí receberam de agosto, R$350. É ruim lá, mas aí ao mesmo tempo você tem exemplos bons, né? Por exemplo, Piauí, que é um estado pobre, é onde você tem um professor ganhando o dobro do professor do estado de São Paulo. Taubaté não sofre esse problema mais. Fizemos um concurso público na cidade de Taubaté e as professoras que estão na fila aguardando, elas são chamadas na ausência de outros professores como substitutos. Então, só Vivi, aqui, isso eu estou falando... Municipal, perdão. Não, o municipal aqui não tem esse problema. E estadual, perdão. É o estadual que está começando essa situação, porque você está tendo um grande número de pessoas aposentando, com medo até, inclusive, da reforma da Previdência, que vai atingir em cheio os professores, algo estabelecer um aumento enorme do tempo que ele tem que ficar trabalhando, dando aula para aposentar. Então, está tendo um enorme movimento de aposentadoria de professores da rede estadual. Está aumentando muito porque... Mas não está passando por esse problema. Né? Nem os eu não sei, eu até falo que a característica, por exemplo, até da nossa vizinha aqui, a cidade de Jacareí, a rede é quase toda municipal. Em São José dos Campos ainda tem uma característica de ter bastante a rede estadual junto com a municipal. Eu defendo claramente aí para todo mundo a questão da municipalização, principalmente do ensino fundamental, para que a gente tenha uma rede apenas e com o controle do município, que seria o ideal. Quando a gente divide muito, né, o município cuida de um espaço, o estado do outro, começa a complicar. Complica muito. Aqui tem bastante. Tem um termo que está sendo debatido na Câmara, que até é projeto da Vivi, até entrando na questão um pouco de educação, né? Aí quem tem de 30 e pouco para cima, é da época que cantava o hino da cidade, o hino nacional. E você está propondo cantar o hino da bandeira nas escolas municipais. O hino nacional. O hino nacional. Ser obrigatório o hino nacional nas escolas. Nós até comentamos, né, nós acima de 30 anos, que antigamente a gente entrava, né, na fila, colocava a mão sobre o ombro do amiguinho para tomar a posição de sentido, a outra mão no peito e cantávamos o hino nacional com muito amor e carinho. Hoje eu não vejo acontecer isso em algumas escolas, alguma maioria das escolas. Então eu coloquei um projeto na Câmara Municipal obrigando as escolas a voltarem a cantar o hino nacional. Hoje, gente, nós temos uma corrupção comendo solta no nosso país, de repente por pessoas que não são conhecedoras do amor à bandeira. Nós temos que ter amor à pátria amada. Como eu falei, eu vou repetir, eu tenho um filho na Academia Militar Agulhas Negras que canta o hino nacional chorando. Fica rouco, se emociona diante da bandeira. Se nós não colocarmos os nossos pequenos hoje com esse conceito do respeito à nossa bandeira e o nosso amor à pátria, nós vamos colher um futuro pior do que nós estamos vivendo. A gente vê o povo chorar cantando hino na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo todo mundo chora. Fala, João, toca. Politicamente não funciona tanto. Ele chora no hino, depois dependendo do resultado chora também, né? Bom, gente... Ele na capela no estádio. Só para registrar aqui, são, de fato, no Facebook são muitas pessoas que estão... O tema do armamento, né, tomou a discussão, né? Então, a gente tem aqui o Luiz Cândido, o Humberto Barreto, o Mateu, o Thiago Matos, então, né, o pessoal a favor, o pessoal contra, né? Então, mandando links, né, de matérias que mostram pesquisas a favor, mandando links de matérias
que mostram pesquisas são contrárias, né? Acho que essa é a intenção do debate, né? A gente conseguir colocar, né, o máximo de pontos de vista possíveis. Deixa eu colocar um comentário aqui, ó. Fernanda Soares. Gente, que louco esse vereador de Taubaté. Acabei de responder. Quer liberar armas para todo mundo virar um possível assassino e quer a volta da prática da ditadura na escola. Meu Deus. Ditadura? Cantar o hino nacional? Cantar o hino nacional não é ditadura, não. É obrigação de todo mundo saber. Essa menina é esquerdista, hein, gente? Totalmente esquerdista. E outra, liberar arma de fogo para todo mundo, ela não prestou atenção no começo da nossa entrevista. Mas cantar o hino nacional, acho que tem que ser obrigação. Chamar de ditadura o hino nacional já resume o comentário dela. É isso aí. João, tem alguma coisa do pessoal? Que senão a gente vamos tocar o barco pra frente aqui, senão a gente daqui a pouco tá escurecendo. Versão do Jornal Nacional, nós estamos aqui falando. Não, pois é, o Mateu, né, que eu citei, não sei se a pronúncia dele é a correta, né, Mateu, vamos chamar de Mateu aí, qualquer coisa ele corrige. Ele falou que, né, que a Vivi, né, rebatendo, dando os exemplos, né, das questões de PTU, né, e outras de segurança e de educação de Taubaté, ele falou, olha, Taubaté não está lá essa maravilha, o vereador. Então, a questão de segurança e tal, né, só para a gente repassar. E, bom, pessoal, né, estendendo um pouco o debate aqui, a gente tem aqui o Alessandro Almeida de São Paulo, né, da capital, perguntando aqui o que os vereadores acham como brasileiros, né, o que eles acham sobre o que está acontecendo na política do Brasil. Olha, a gente vai ter que ser um pouco mais específico aí, porque os problemas, né, então vamos pegar um assunto desse tempo, questão da reforma política que está... Eu ia até falar sobre esse assunto, acho que é importante. Agora, inclusive, no Congresso, na questão da reforma política, que de forma indireta acaba atingindo vocês na eleição de 2020, né, caso venha a ser aprovado a forma como está sendo colocada, serão eleitos os 19 ou os 21 vereadores mais bem votados. A questão da proporcionalidade vai deixar de existir. A coligação, né? Isso, a coligação, e não entra mais o voto proporcional, né? Entram só os mais votados. Como que vocês estão vendo esse debate? Isso. Então, não sei se quer falar alguma coisa, já. Na verdade, está mudando o nome, né? Nós vamos continuar com a federação. Alguns partidos vão se aliar. O que votou até agora foi a questão do fim das coligações e a questão da cláusula de barreira, que foi criada até, inclusive, uma graduação que ela vai até ser implementada totalmente até 2030. Já são 2 avanços importantes. Eu considero a reforma política, eu sempre falava isso até nos movimentos que eu participo aí, né, da igreja e nas reuniões partidárias, que se a gente conseguir fazer uma reforma política bem feita e estruturar melhor o sistema político, tanto na questão de financiamento, na questão ideológica, com criação de partidos fortes, você resolve uma enormidade de problemas. Porque eu vou dizer aqui, países avançados, desenvolvidos, tanto na área de educação, na tecnologia, eles passaram primeiro por um sistema partidário, um sistema político forte, onde você tem partidos fortes, com definições claras de ideias, e onde as pessoas se identificam pelo partido, e não pela personalização do voto. Porque daí você faz o debate no campo de ideias. Eu penso um pouquinho diferente, vereador. Mas é que hoje, o que é o problema? Hoje a gente está numa crise profunda, e com uma reforma sendo feita porque não tem legitimidade para fazer. Assim, reforma política não existe, está sendo feita uma reforma eleitoral. Não, então, eu estou dizendo, quando eu coloquei aqui, é o que é o cenário ideal. O cenário ideal, porque o que está acontecendo lá? A gente corre o risco de, numa situação de convulsão de problemas que nós estamos vendo no país inteiro, entrar um sistema político que vai piorar a situação. Um sistema político que, ao invés de ajudar, ele vai manter quem já está lá, da maneira que está, porque estão fazendo uma reforma para eles, para quem está no Congresso, e não estão fazendo uma reforma pensando na sociedade ou pensando no Brasil. Esse é o problema. Por exemplo, quando se cria a ideia do distritão, é uma reforma pensando neles, né, na manutenção deles, inclusive com financiamento público. Se isso passar, é uma tragédia para o país. O distritão passando, vão ser eleitos os mais votados, né? Os mais votados, mas vem outras nuances aí por trás. Uma série de outras coisas. Porque diminui o número de candidaturas, tendendo a ficar as que já estão. Partidos pequenos caem. Partidos pequenos caem. O partido desaparece. Desaparece o partido na questão do distritão. Que a gente tem que ter muito é um problema. No próximo ano, falando aí meio que em nome
Meu nome, não é nome de ninguém. Fernando. Acho que a gente tem que tentar dar uma limpa no Congresso com relação à ética dos políticos. Se o cara é do partido A, B ou C, o cara sendo uma pessoa decente, com ética, com respeito ao serviço público, ele pode ser do P que ele quiser. Falou tudo. É só fazendo uma colocação a respeito do comentário do Mateu, que Taubaté não está tão bom assim em segurança pública. Só uma informação, a gente está com 120 militares atuando na atividade delegada, dando suporte à Polícia Militar. E a atividade delegada começou em São José dos Campos recentemente. Então, e a gente já está muito à frente. E tem outro detalhe, nós temos aí a Câmara do COI, que tem nos ajudado em busca e apreensão fora do sério. Então, é só fazer um levantamento, entrar no site da Prefeitura e tirar informações melhores do crescimento da cidade de Taubaté no quesito de segurança pública. Só comentando que a Fernanda, que falou do hino, né? Ela fala que sou esquerdista sim, obrigatoriedade do hino é prática da ditadura sim. Deixar armas de fogo nas mãos de todos para se defenderem de tudo é aumentar a taxa de homicídio, sim. E ela fala que a presa vira predador e vai para a cadeia. Aí a Alessandra Campos, cantar o hino nacional é ditadura? Mano, vai para Cuba! Obrigado, Alessandro, pelo comentário. Bastante gente comentando. Ih, rapaz, tem muita gente. Pessoal, obrigado pelo comentário. Todo dia a gente tem aqui na TV Meu, a gente começa às 3 da tarde, sempre um assunto diferente. Né, João? Amanhã, 7 de setembro, o João vai estar aqui com a Gabi. Isso. Né? O que vai ter amanhã, João? Adianta. Bom, amanhã, né, a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre a agenda, né? O pessoal que vai ficar aqui na região, né, no feriadão prolongado. Estamos conversando, né, o pessoal do Coletivo Estoril, uma banda super interessante aí da nova cena de São José dos Campos. Eles estarão na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né, amanhã, num show do projeto Bar de Quinta, que é um projeto que dá um apoio aí, traz essas bandas da nova cena, né, não só de São José, mas do cenário independente nacional também. Tudo de graça, né, aquele espaço maravilhoso ali do Complexo Fabril da Tecelagem Paraíba, né, onde fica o Espaço Cultural Livro Gomes e a Fundação Cassiano Ricardo. Amanhã, então, eles, antes de subirem ao palco lá, vão passar aqui na Web TV Meon, a gente vai bater um papo, vamos ver se o pessoal trouxer um violãozinho, a gente faz um som também. E na sexta-feira vamos falar um pouquinho sobre condições de estradas, vamos conversar um pouco aí sobre as questões do feriado, para você que quer pegar a estrada, às vezes não conseguiu um feriadão, né, vai trabalhar na sexta, mas quer aproveitar aí o sol, que a previsão do tempo é boa, né, de sol. Então, vamos colocar o ponto final, então. Legal. Você falou bastante, agradecer a todo mundo que participou, tem muita gente que mandou mensagem. Obrigado pela participação de todo mundo. Vivi, obrigado por ter vindo aqui até São José, pela participação. Eu que agradeço. E só deixo uma frase para o pessoal refletir aí, que o Brasil, para ter ordem, precisa de ordem para a gente poder ter o progresso, tá bom? O pessoal que gosta de jogar bola no feriado, só chamar a Vivi de bandeirinha. Eu bandeiro, pode deixar. Pode xingar. Só no impedimento. Eu alugo uma mãe. Eu alugo uma mãe para levar. Valeu, obrigado pela tua presença também, pela tua vinda aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade, cumprimentar a Vivi que participou comigo aqui no debate, a todos aqui da equipe do MEON, a todos que participaram aí pelas redes sociais. Isso aqui a gente está sempre à disposição e sempre tentando trabalhar pelo melhor para a nossa cidade, para a nossa região. O debate é sempre bem-vindo, é lógico que existem opiniões divergentes e diferentes, mas se todo mundo pensar no melhor para a nossa população, eu tenho certeza que a gente vai avançar. Excelente. E com certeza, se não chegar no consenso, que seja a opinião da maioria e que a gente consiga fazer o melhor para a nossa cidade. Perfeito. Pessoal, obrigado pela participação, Vivi, Baleiro. Mais notícias aqui da região no portal Meon, meon.com.br, nosso Web TV, no Facebook do portal Meon. Vamos tocar o barco, João? Bom, pessoal, vamos aproveitar só para passar aqui, ó, de novo o telefone do nosso WhatsApp. Quem quiser receber notícias do MEON, a gente envia listas diárias, né? A gente manda 3, 4 listas de notícia por dia. Então, quem quiser receber as nossas notícias, participar, mandar mensagem, mandar sugestões, pode mandar no nosso WhatsApp, repetindo aqui, é o 98218-4888. 98218-4888. Manda um joinha lá, manda um emoji, manda um notícias, manda o que quiser. Manda qualquer coisa. E a gente adiciona e já vai colocando na lista para você receber aí diariamente as notícias onde você estiver.
Legal, galera. Muito obrigado por ter participado. Beleza, semana que vem a revista Metrópole Magazine tá no ar. Beleza, pessoal? Um abraço, Gabi. Encerra aí. Fui, tchau.